esse trabalho, na verdade, era um trabalho que estava formatado, que eu tinha feito já há bastante tempo com essas alunas, eu que ajudei elas a fazerem, e foram minhas alunas na FATEC, e eu desformatei ele para mandar para você, né? Na verdade, o que eu fiz foi desformatar. Eu pretendo abrir tanto esse quanto o formatado, né? Para depois a gente ir comparando, né? Para a gente poder ir vendo qualquer um. Deixa eu já achar ele, inclusive. Já vou achar ele aqui para abrir o que está formatado. Uhum. Aí já fica mais fácil. Trabalho para formatar. Aí já fica mais fácil também para a gente ver como é que ele é, como é que é um e como é que é outro, né? Essa formatação desse trabalho, ela foi feita com base no que era exigido na FATEC, né? No que a FATEC exigia como formatação. Era um manual que eu mesma tinha feito para eles, mas era tudo com base na BNT. Algumas coisas que estiverem fora aí, a gente pode até modernizar e ver se tem alguma coisa que modificou, porque às vezes até tem alguma coisa que modificou, e a gente pode modernizar. Eu mantive a formatação original para a gente poder ver os números dos capítulos, isso vai ser importante. Você seguir a numeração que o aluno coloca, né? Que o aluno põe, porque às vezes o aluno seguiu a numeração dos capítulos de acordo com o que o orientador dele determinou, né? Então, às vezes, o orientador dele determina. Não vai ser sempre a introdução, mas às vezes o orientador determinou onde é que vai ser o 2.1, ou se não vai ter 2.1, se vai ter uma subdivisão. Então, enfim, essas subdivisões fica meio que a critério do aluno. Só quando eu vejo que é uma coisa assim muito gritante, que eu falo, olha, eu acho que aqui poderia caber dentro, né, como um subtítulo, né, como é um subitem disso que você está falando, eu às vezes até sugiro, mas se o aluno não quiser, essa parte fica a critério do aluno, fica por conta do aluno. Eu vou compartilhar aqui minha tela, para a gente poder ir vendo o trabalho. Então, ó, aqui, você está vendo aí, né? O trabalho. Sim. Esse é o trabalho que eu tirei a formatação. Esse é o trabalho formatado, né? Você vê. Aqui é o que eles chamam de capa, né? Porque esse trabalho é o que era entregue na mão da banca no dia da apresentação. Então, ele tinha uma capa, uma folha de rosto e aí todos os outros elementos. Então, esse aqui está formatado, né? Dentro da formatação, ele é de 2015, dentro da formatação do que pedia a faculdade, né? Do que tinha lá como determinado pela FATEC, né? Então, inclusive, elas fizeram uma dedicatória para cada elemento do grupo, né? Fizeram os agradecimentos, epígrafe, resumo, abstract, aí fizeram a lista de figuras, fizeram a lista de tabelas, a lista de gráficos, e aí entra o sumário, né, numa formatação que eu que determinei, porque a formatação do sumário ela é livre, você pode formatar esse sumário, a gente vai ver depois como faz sumário, e ele tem as formatações lá pré-estabelecidas do Word, você pode fazer do jeito que você quiser, o sumário é livre. E aí entra a introdução, tá pulando uma página aqui. A introdução. Tá. Aí começa já uma introdução, né? Blá, 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 tá. Então, esses trabalhos da FATEC, eles solicitavam, né? A banca solicitava que colocasse 2 enter aqui entre um parágrafo e outro, porque eles achavam que era melhor para ler, mas era uma solicitação dos professores das bancas, tá? Não é uma solicitação da ABNT, isso aqui era uma coisa feita de uma forma meio que informal. A ABNT, ela determina que a entrelinha tem que ser 1,5, né, para trabalhos longos, né, esse trabalho tem 80 páginas, então para trabalhos longos a entrelinha é 1,5, e entre um parágrafo e outro, eles pedem que coloque aqui, ó, no parágrafo,
está antes e depois 0, eles pedem para colocar depois 6, que é para ficar só um espacinho entre um parágrafo e outro, né? Que é para não ficar muito grande esse espaço. Mas como eles pediam assim, dessa forma, a gente acabou modificando isso. A BNT não é muito severa com isso. Então, a primeira coisa quando você pega o trabalho do aluno é você olhar, né, o quantas páginas tem, até porque o teu orçamento é feito em cima do número de páginas, né? E aí, deixa eu pegar a outra parte, que é o que está sem formatação. Então, a primeira coisa é ir olhando aí. Eu sempre deixo essa parte pré-textual para fazer depois. Mas como a gente está aqui já com tudo pronto aqui, porque às vezes o aluno não fez isso tudo, o aluno manda para você, às vezes, da introdução, e você vai ter depois que inserir essas páginas do início. Às vezes ele manda para você só o texto, sem essa página de capa, de folha de rosto, tudo isso, e às vezes a gente é que tem que acabar fazendo. Então, a princípio, a gente vai centralizar essa informação na página, né? Primeiro a gente vai confirmar se a página está na formatação correta de margem. Então, a gente clica 2 vezes na reguinha e vai aparecer aqui que ele está superior 3, esquerda 3, inferior 2, direita 2, então isso está correto. O papel está A4, isso também está correto, então nisso a gente já não precisa mexer. Às vezes, quando o aluno te manda, essa parte já está fora e você tem que ser, a primeira coisa que você colocar é o número da... essa formatação, porque isso vai dar diferença na quantidade de páginas se ele tiver errado, tá? Então, a primeira coisa que eu estou vendo aqui, por exemplo, é que se eu selecionar esse texto, ó, a reguinha onde é que está? Ela não pode estar aqui, ela tem que estar no 0, ó. Tem que todo mundo vir para cá. Então, essa reguinha, ela tem que estar no 0. Então, as linhas do meu texto tem que estar nessa direção aqui dentro do Word, tem que estar tudo no 0. Eu vou voltar para você ver como é que está. Ó, quando eu seleciono o texto, eu vejo onde é que está a reguinha. Você está vendo aí? Sim. Ela está deslocada. Então, com o texto selecionado, eu arrasto essa reguinha para cá. O que eu posso fazer? Eu posso dar um Ctrl T, pegar todo o texto do trabalho inteiro e fazer e dar um clique aqui na parte de baixo, tá? Ele vai me abrir isso daqui. Bem que isso aqui não posso mexer, porque senão ele vai me desformatar tudo. É melhor a gente ir vendo um por um. Então, aqui a primeira página eu já coloquei no lugar certo, a segunda também já está no lugar certo, as outras também. Então, vamos lá. Primeira coisa, o nome da faculdade, antigamente a BNT fazia um tamanho de letra para cada tipo de título, para cada tipo de parágrafo, isso dava uma confusão miserenta. Então, o que a BNT fez? Todos os elementos da capa, da folha de rosto, vai tudo tamanho 12. Você vai escolher se você quer o Arial ou se você quer o Times New Roman, e aí, baseado nisso, o teu trabalho inteiro vai ter que ser feito na mesma fonte, né? Você não pode ficar mudando, colocar uma parte em Arial, outra parte em Times New Roman, então você escolhe uma. Algumas faculdades determinam, outras te deixam a escolha, falar, pode ser Arial ou Times New Roman, você escolhe. Aí, a primeira coisa é colocar em negrito o nome da faculdade e centralizar, né, todo mundo. Por isso que a reguinha tem que estar no 0, senão ele não vai centralizar corretamente. Os nomes e os títulos também vão estar em negrito, também centralizado. E o ano, a cidade e o ano também vai estar centralizado. Só que agora eu preciso centralizar isso na página, né? Então, eu venho aqui no modo exibir e mando me mostrar uma página para eu ver como que está a distribuição desse texto na minha página. Para quê? Para eu poder distribuir de uma forma que ele fique harmonioso, né? A cidade e o ano sempre vai ser as duas últimas linhas úteis da página, tá? Então, ela já está mais ou menos espaçada, né? Eu vou fazer a mesma coisa com a outra. Vou voltar aqui para 100% para poder fazer. Isso tudo aqui eu já sei que é negrito.
Venho, já boto todo mundo em negrito, boto todo mundo centralizado. E esse negócio aqui, que é aquele aqui se destina o trabalho, ele é feito a 8 centímetros, ou seja, no meio da página. A gente vê que essa página tem 16 centímetros de largura, então o meu texto tem que ficar aqui no 8. Eu pego essa reguinha com o texto selecionado, eu pego na parte quadradinha da régua e venho trazendo até chegar no 8. Chegou no 8, parei, está aqui. A parte da data vai ser centralizada. Vou ter que dar lá o espaçamento. Posso até, se eu quiser, colocar várias páginas, posso até colocar uma do lado da outra para ela poder ficar mais ou menos igual. Tá? Aí já fica mais ou menos igual capa e folha de rosto. Você está acompanhando? Sim, uma perguntinha. Esse espaço então pode ser aleatório, né? Não tem aleatório. É aleatório, só para você fazer um desenho na página, né? Só para a página ficar inteira preenchida. Tá, né? Exato. Não tem são tantos espaços entre o nome. Não tem, isso daí é meio que aleatório, você faz meio que só mesmo no design, mesmo no olho, para você ver se ele ficou harmônico, né? Para ficar harmonioso. Aí, na parte da dedicatória, também se faz aquilo no meio da página, né? Então, vou trazer todo mundo aqui a 8 centímetros, está todo mundo já no meio da página. Se alguém ficar para a linha de baixo, a gente vai subindo, né, o cursor. Saiu da formatação. Tá? Então, ainda assim ficou meio grande, mas tudo bem. É que na parte da dedicatória, eu posso, se eu quiser, fazer com tamanho 10, mas não acho legal. O que a gente faz nessa parte dedicatória? A gente pode fazer algumas coisas para dar uns destaques, que também a parte dedicatória ela não é pré-formatada, né? Ele fala na BNT que a parte dedicatória você pode fazer meio que livre, né? Então, só para dar um destaquinho, a gente bota o nome delas alinhados à direita, né? Para poder dar um destaque em cada um deles, põe negrito, né? Só para dar um destaquezinho aí. E aqui. Bom, na verdade, o que tem de errado nessas dedicatórias, né? Tem errado que não tem o sobrenome das pessoas. Dedicatória, assim como nos agradecimentos, tem que ter os nomes inteiros das pessoas, né? Dedico, vírgula por fim, né? As minhas amigas, cada uma delas com seu jeito especial. Aline, Fernanda, Gabriela, Natália, Roberta e Thaís. Quantas Alines, Fernandas, Gabrielas, Natálias, Robertas e Thaís existem? Muitas. Na verdade, o ideal seria que essa dedicatória fosse um pouco menor, porque elas estão em 4, né? Então, o ideal seria que essa dedicatória ocupasse só uma página, mas tudo bem, ocupou 2, não tem problema. Para melhorar essa situação, o que eu posso fazer para colocar tudo numa página só? Eu posso colocar todo mundo em tamanho 10, né? Não teria problema de fazer isso em tamanho 10. Acabou ficando todo mundo numa página só. E aí, como é que eu faço para separar, né? Eu não posso ir dando enter até chegar na próxima página, porque senão o trabalho fica com buraco. Toda vez que eu quiser trocar de página no Word, eu aperto o Ctrl e aperto o Enter. E aí ele vai automaticamente para outra página sem deixar buraco. Tanto é que eu posso descer com esse texto, que ele não vai fazer buraco aqui na página anterior, tá vendo? Eu desço com o texto e ele não desce. Se eu tivesse feito Enter, à medida que eu descesse esse texto, ia descer tudo. E aí vai criando um monte de buracos. O ideal é que sempre case, né, na última linha. Aqui, eu vou puxar isso aqui para cá. Bom, então, fiz aqui a primeira página de formatação. Agradecimentos é um texto, é um título que vai centralizado, tá?
Aqui é assim mesmo, né? Sem parágrafo, sem nada. Sem parágrafo. Tá? Então, ele agradece primeiro ao orientador dela, depois ao doutor Mário, que infelizmente já nos deixou, era um grande amigo meu. Ele também era o professor que era responsável pelos trabalhos de conclusão, agradeceu a mim por causa da formatação, e a todos que indiretamente contribuíram para a realização, que seriam os outros professores, outras pessoas. Se tivesse mais gente envolvida, um diretor de uma empresa, se tivesse alguém que tivesse dado algum elemento para elas, elas poderiam colocar aí nos agradecimentos. Percebam que nesse agradecimento não tem Deus, não tem ninguém. Voltando ali no título ali do professor, ali, ó, a orientadora professor MSC, tá certo aquele S? Alguns lugares usam Master of Science, né? Em inglês MSC, outros usam só ME. Tá? Isso depende mestre, ou então a sigla em inglês. Master of Science ou ME. O mais comum é usar ME, viu? Antigamente se usava muito MSC, mas hoje se usa mais o ME, né? ME, Thames Richard da Silva, pelo suporte, blá, blá, blá. Todos os professores sempre, né, com a sua titulação, né? Sempre é importante que tenha titulação. Aí a gente vai já para a parte da epígrafe, que também é alinhada a 8 centímetros, né, como o resto do trabalho. Geralmente o que a gente faz é não colocar o nome do autor entre parênteses, colocar só o nome dele sem parênteses, mas alinhado, e a gente coloca uma gracinha aí, um itálico, um negrito, né, para poder saber. Tá? E aí, como já tem o nome dele, eu não preciso colocar essas aspas, né? Essas aspas são desnecessárias, né? Porque já está lá, já está alinhado, já está o nome dele aqui embaixo, então eu não preciso disso, né? E esse bloquinho de texto tem que ser justificado, né? Aqui na reguinha a gente vem e justifica isso. Como que é o seu conhecimento de Word, dessas coisas? Se eu estiver indo rápido, você me fala. Não, tranquilo. Não, alguma coisa domina ali, o básico do básico, tranquilo, por enquanto, sem dúvidas. Tá. Então, aqui, resumo também é um título que vai também centralizado, né? Então, eu já centralizo. E o resumo, a gente não põe parágrafo, não põe, não corta, né? Parágrafo é um bloco de texto único. Então, alguns lugares falam assim, o resumo tem que ter, no máximo, 250 palavras. Então, como é que eu sei? Eu pego esse texto aqui, eu seleciono o texto, só o texto do resumo, eu venho aqui em revisão, na barra de revisão, e aqui tem contagem de palavras, ele vai abrir para mim e vai dizer, tem 154 palavras, tem 856 caracteres sem espaços, tem 1.009 caracteres com espaços, tem um parágrafo, tem 13 linhas, ele me dá todo desse texto que está selecionado, ele vai me dar só do texto que eu seleciono. Se eu não selecionar nada, ele vai me dar alguma coisa do trabalho inteiro. Ó, tá vendo? Se eu não seleciono nada, ele vai me dar o documento inteiro, quantas palavras tem 17 mil palavras, tem 100 mil caracteres sem espaço, 117 mil caracteres com espaço, assim sucessivamente. Esses caracteres, eles são dados porque alguns lugares, algumas pessoas cobram por lauda. Laudas são 1.400 caracteres com espaços. Então, a gente pega esse número aqui, 117.900, divide por 1.400 e a gente vai ter o número de laudas desse trabalho, tá? Porque muita gente acha que uma lauda é uma página, só que isso é um erro, porque cada página tem um tamanho diferente, tem um número de parágrafos diferentes. Então, se eu pegar aqui, esse trabalho tem 66 páginas, né? Ele está agora com 66 páginas antes da formatação. Se eu pegar esse número, 117.900, e dividir por 1.400, esse trabalho tem 84 laudas, tá? 84,21 laudas. Por que o valor? Por que a divisão por 1.400? Da onde vem o 1.400? O 1.400 é uma divisão que vem do jornalismo, que são
20 linhas por 72 toques. É um valor fixo, Lindy. Sempre eu divido por 1.400, então, tá. É 1.440, na verdade. Mas o pessoal arredondou para 1.400. Porque antigamente, quando começou o jornalismo, era datilografado. Então, o jornalista recebia uma página que se chamava lauda. O jornalismo ele é todo feito a partir de laudas. Todo jornal é calculado pelo número de laudas que tem uma matéria. Então, o jornalista recebia um papel, uma folha, que era contagem de 1 a 72 e tinha 20 linhas. Então, aquilo, quando ele datilografasse dentro daquele papel, aquilo ia ficar uma lauda. E ele entregava aquilo datilografado para o editor-chefe dele, significando que ali tinha 1.440 toques, que era para poder fazer a formatação do jornal. Não existia computador, né? Não tinha como se formatar se não fosse dessa forma. Então, tudo era feito manualmente, né? Então, esse número surge daí. Uma lauda tem 1.440 toques, né? Ou 1.440 caracteres com espaços, que são os toques da máquina de escrever, né? Cada letra é um toque, né? Cada letra é um caractere. Então, esse número 1.440 vem daí. Vem dessa época do jornalismo e ficou adotado, né? Por quê? Porque começou a se perceber que cada página, dependendo da formatação, ela tinha um número diferente de lauda. Se você pegar esta página, ela não tem o mesmo número de caracteres que tenha, vamos supor, se eu pegar esta página, ela não tem o mesmo número de caracteres que tem esta. Vai ser um diferente do outro. Se eu tiver uma página com imagem, então, vai ser diferente ainda mais, porque a imagem vai ocupar um espaço que não é caractere. Então, para você cobrar honestamente, para você fazer a conta honestamente, se fazia baseado em quantos toques, né? Eles chamavam de toque, hoje a gente chama de caracteres, em quantos caracteres tinha cada matéria que o jornalista entregava. Tá? Então, esse termo de lauda, uma lauda tem 1.440 toques, é um termo que vem do jornalismo. Em alguns lugares, existem aí alguns lugares que vão falar de lauda americana, lauda brasileira e tal, mas adota-se esse padrão aí de 1.440 toques para uma lauda. Eu acabo cobrando, eu faço essa conta de lauda quando eu recebo o trabalho, mas eu nem passo isso para o meu cliente, porque fica tão complicado para ele entender. Então, eu falo assim, olha, me passa o seu trabalho que eu vou fazer o teu orçamento. Aí eu pego o trabalho dele, eu faço uma conta aproximada em laudas, vejo quantas laudas de texto tem naquele trabalho e faço aí o cálculo por lauda. Ou, se for um trabalho curto, se for um artigo, por exemplo, que tem 12, 13, 15 páginas, aí eu cobro por página corrida mesmo, dou um valor por página, e aí fica aí esse valor por página. Antigamente se cobrava, aí tem nos sindicatos, o sindicato de jornalismo, eles têm o preço de revisão, tem preço de tudo isso, né? Antigamente, quando eu comecei a trabalhar com revisão, lá na década de 90, pagava-se $4 por lauda a revisão. Só que esse valor ficou muito alto, né? Se você pegar aí um trabalho que tenha 80 laudas, para multiplicar por $4, $4 hoje está R$20, vai ficar R$1.600 só de revisão, ninguém paga, né? Então, na verdade, o que a gente faz? A gente faz um pacote, né, para o aluno e cobra aí R$5 por página para formatação. Você pode fazer uma combinação, R$5, R$6 por página. Se for um trabalho menor, que vai dar menos páginas, por exemplo, um trabalho de 15 páginas, você vai cobrar aí uns R$150, R$200 do aluno, né? E aí também vai de acordo com a situação do aluno, né? Com a situação que está o mercado e tudo isso, né? Então, a questão de preço é uma questão bastante subjetiva, né? Uma questão que vai aí de acordo com o número de páginas. Às vezes você tem um trabalho pequeno, mas que vai te dar o mesmo trabalho. Eu vou te mostrar o meu orçamento, como ele é feito depois, para você entender como que eu proponho o orçamento para o cliente. Eu proponho uns três tipos de pacotes e ele escolhe o que ele quer. Se ele vai querer só a formatação, se ele vai querer
formatação com revisão, e também eu quero saber se ele quer a parte de referências ou não, porque você viu o trabalho que dá para fazer referência. Então, eu cobro individualmente por referência. Eu cobro, sei lá, R$2, R$3 cada referência. Então, se o cara tem 100 referências, ele vai pagar R$2, R$3 cada referência. Aí, dependendo do número de referências, você faz um acordo com o cara. Às vezes ele tem um valor estipulado, que ele tem lá um valor, eu tenho só R$200 para fazer esse trabalho. Você abre o trabalho e avalia. Se você acha que dá para você fazer por esse valor, você aceita, e aí também é uma coisa que vai a esse seu critério, tá? O cálculo, Gisele, eu faço, no caso, eu não estou te vendo, tá? Tá saindo o áudio. Eu só fiquei na dúvida do cálculo. Eu não estou te vendo. Você não está me vendo? Só estou. Não, só estou te ouvindo. Agora sim. Tá, eu parei a apresentação. Eu só fiquei na dúvida em relação ao cálculo. Tu faz o cálculo antes da formatação, né? Tu abre o trabalho e faz o... Sim. Tá. Antes da formatação. Faço um cálculo. Porque, na verdade, quando aquele trabalho vem para você, né? Você viu, esse trabalho tem 66 páginas sem formatação. Quando ele for formatado, ele provavelmente vai ficar com um número maior do que isso de páginas, né? Mas eu cobro pelo número que eu recebi de páginas, né? Eu recebi 66 páginas para formatar, eu cobro por esse número de páginas, não pelo número que ficar depois, né? Mas também tudo muito vai do acordo que você faz com a pessoa, né? Essa questão de preço nunca é igual para um e para outro. Né? Sempre vai ter uma diferença, sempre vai ter um que você vai cobrar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da situação de cada cliente, né? De cada pessoa que chega até você. Às vezes chega para você um trabalho que foi feito num grupo de 4 pessoas. Dá para você cobrar um pouquinho mais? Porque nós vamos dividir em 4. Eles vão dividir aquele valor em 4 e aí não vai ficar pesado para ninguém, né? Então, até dá para você fazer. No caso, eu vou abrir aqui um orçamento. Deixa eu achar aqui um orçamento. Vou achar um orçamento para te mostrar. Acho que eu tenho aqui orçamentos. Orçamento ABNT. Orçamento Luana. Deixa eu ver se esse aqui... Aqui. Se aqui dá para... Esse aqui tá conforme eu tô te falando. Deixa eu compartilhar lá para você ver. Ó, eu mando um orçamento. Dá para você ver? Sim. Tá? Eu mando esse orçamento. E aí vem lá, revisão. Aqui é a proposta, né, do que eu vou fazer. Revisão gramatical e ortográfica, formatação dentro das normas vigentes da BNT, conferência dos elementos pré-textuais, capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo e abstract, conferência dos elementos textuais, introdução, desenvolvimento e considerações finais, conferência dos elementos pós-textuais, anexos e apêndices, conferência dos elementos, conferência de todas as citações ao longo do trabalho, que é aquela conferência que eu te falei, né? Que você vai anotando quem está lá para depois conferir se está todo mundo que está citado, está na referência, se todo mundo que está na referência está citado. Então, conferência de todas as citações ao longo do trabalho, conferência e elaboração das referências bibliográficas, elaboração de listas de figuras, tabelas e gráficos automáticas, elaboração de sumário automático, não serão revisados textos em inglês, eu já coloco isso porque eu não sou revisora, eu não sou tradutora, e um tradutor ganha mais do que um revisor, né? Não serão feitas traduções também, não faço traduções. Então, não reviso e não faço traduções. Número de páginas, 100 páginas aproximadamente, número de referências bibliográficas a definir, e aí você vai contar quantas referências tem depois que você fizer a conferência, né? Se está todo mundo que está citado, está lá, né? Aí você vai contar quantas referências tem. Então, primeira parte, revisão gramatical e ortográfica, R$10 por página já formatada. Ou seja, primeiro eu vou fazer a formatação
e depois vou ter o preço. Então, aqui eu não vou cobrar pelo número de páginas que o aluno me mandou, e sim pelo número de páginas que ficar no final. Se o aluno me mandou 60 páginas e no final, com a formatação, ficou com 80, eu vou cobrar 80 páginas. Porque aqui eu já estou colocando, 10 páginas por página já formatada. Formatação ou BNT, R$10 por página já formatada. No caso aqui, estava dando R$10 de referência, R$10 de revisão e R$10 de formatação. Esse é um preço alto, viu? Esse é um valor alto. Referência, R$5 por referência, também é um valor alto. Fazendo o pacote revisão mais formatação, em vez de ficar 20 por página, fica 18 por página. Hoje eu estou cobrando em torno de 15 por página, 12, né? Teve que abaixar porque com a pandemia todo mundo fugiu, né? Porque todo mundo ficou ruim de situação e aí a gente acabou mudando isso daí. Trabalho de formatação, incluindo referências bibliográficas, significa que eu entro em cada uma de suas referências e confiro tudo, desde o número de páginas do exemplar utilizado, passando pela editora, ano, autores, confirmo os nomes se estão grafados de forma correta, coloco os pontos, vírgulas e grifos de acordo com o que determinam as normas. Quando se trata de link, eu entro em todos os endereços citados e confiro tudo. O valor das referências é cobrado à parte. Quando o cliente escolhe 100 referências, eu apenas formato a folha, espaçamentos e margem. Eu não confiro. Tá? Então, para efeito de formatação, são contadas todas as páginas, incluindo capa, folha de rosto, elementos pré-textuais e elementos pós-textuais. Como você é ex-aluno, ofereço desconto de 30% no total. Forma de pagamento de 50% enviar o material e 50% depois de pronto pelo depósito bancário. Eu já dou os dados bancários. Validade deste orçamento, 10 dias. Coloco à minha disposição para possíveis negociações, atenciosamente, blá, 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 a data e tudo mais, tá? Então, isso era o valor que eu estava cobrando lá em 2018, né? Então, veja que agora a gente teve que abaixar esse valor. Então, geralmente... O teu orçamento está muito... Não está me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu não estou te vendo. O teu orçamento ele está muito bem explicado, o que não fica praticamente nenhuma dúvida, né? Exatamente. Para depois o aluno dizer, não, mas não foi assim. Não, tá tudo ali, tá tudo explicadinho. E outra coisa, Gisele, que já o trabalho já começa, porque esse orçamento já dá trabalho, né? Porque tu vai ter que avaliar, a gente tem que avaliar todo o trabalho antes para poder fazer o orçamento, né? Na verdade, é o que eles chamariam de consulta, né? Eu vou fazer uma consulta inicial com o advogado, né? Então, eu dou essa boiada, né, para o cara. Então, eu faço uma pré-avaliação do trabalho dele. Nessa pré-avaliação, eu vou estipular todo o trabalho que eu vou ter, porque, na verdade, assim, não dá para você fazer um orçamento sem antes você ver o trabalho que você vai ter. Às vezes você pega um trabalho que está meio caminho andado. Então, até dá para você dar um desconto se o cara te pedir. Então, o meu orçamento, ele tem gordura. Ele é um orçamento com gordura, por isso que você fala, estou à disposição para qualquer negociação. E aí o cara vai falar, não dá para fazer mais barato, não sei o quê, você tira aqui, tira ali, ou dá um desconto no total. Fala, tudo bem, eu te dou um desconto. Se você me pagar à vista, eu te dou um desconto no total. Ou eu posso parcelar em 3 vezes para você... sei lá, se a pessoa for de confiança, né? Porque, na verdade, o que eu tento fazer? Eu tento que no dia que eu for entregar o trabalho final para a pessoa já tenha me pago a segunda parcela. Né? Eu vou querer um sinal, porque eu vou querer metade antecipado para eu não trabalhar de graça se o cara desistir. Então, eu peço um sinal, a menos que eu conheça a pessoa, né? Que eu tenha aquela segurança da pessoa ser uma pessoa de confiança, né? Ser um amigo, ser uma pessoa próxima. E aí sim você faz aí qualquer tipo de negociação. Mas se é uma pessoa desconhecida que veio para você por indicação, como que você vai poder confiar nessa pessoa? Daqui 2 meses ela vai continuar te pagando, né? Você não tem como confiar, né? Então, o que eu faço? Você vai me pagar 50% agora. Nós vamos fechar o acordo, você vai me depositar 50%. Eu começo, faço todo o trabalho. Falo, olha, o teu trabalho está pronto. Deposita os outros 50% que eu te envio o trabalho. Aí a pessoa deposita e aí eu envio o trabalho pronto para a pessoa. Para não correr o risco de eu entregar o trabalho e a pessoa sumir, né? A pessoa não me pagar e tal. Então, é tudo feito remotamente hoje em dia. Então, a gente tem que ter muitos cuidados, né? A gente tem que estar
preparado aí para esse monte de coisa. Se de repente você tiver algum sistema com cartão de crédito, né? Eu, por exemplo, eu já tive loja, então eu tenho uma maquininha de cartão de crédito. A pessoa quer dividir em 3 vezes no cartão, eu boto lá os juros da maquininha, divido em 3 vezes para a pessoa, mas aquele valor está garantido na minha maquininha de cartão. Né? A pessoa não vai sumir, está garantido aquele valor ali, eu vou receber. Então, assim, tudo vai de como você faz aí. Eu não sei, hoje em dia as pessoas nem trabalham mais com cheque, mas poderia fazer com cheque pré-datado, se fosse o caso, enfim. Aí tem N formas de você trabalhar isso com o seu cliente, dependendo de quem é o seu cliente, né? De onde ele veio, se ele veio por indicação ou não. Eu sou uma pessoa muito crédula, né? Eu acabo acreditando muito nas pessoas, né? E às vezes acabo me entrando bem, né? Então, eu sempre acabo entregando o meu trabalho antes de receber tudo, né? É defeito da profissão, né? Professor acaba não tendo muita manha com administração, né? Então a gente acaba dando. Meu irmão fala que eu dou muito meu ouro, né? Você dá seu ouro para todo mundo, você não cobra das pessoas as coisas que você faz, enfim. Aí ele fala assim: você é muito boa com todo mundo, as pessoas abusam. Eu falo, esse é um defeito delas e não meu, né? Se elas abusam, é um defeito delas, não meu. É verdade, exatamente. Eu sou quem eu sou. Se as pessoas abusarem de mim, aí já é um defeito delas, e não meu. Enfim, então a questão do trabalho com o aluno é uma coisa muito de se conversar muito, né? Hoje, com essa forma remota de se fazer reunião e tal, você pode até abrir uma reunião dessa com o aluno, o Zoom, né? O Zoom hoje é gratuito, você pode até gravar, né? Até 40 minutos você pode gravar uma conversa com um aluno ou com o cliente, até para você ter uma prova depois do que foi acordado, do que foi combinado. Olha, eu tenho aqui o vídeo, tá? Combinado isso assim, estava lá desde o começo, você não prestou atenção, enfim. Esse orçamento que eu envio, ele não tem nenhum valor legal, mas ele tem um valor moral, né? Ele tem o valor moral que é a questão de você saber que ali, né, você está empenhando um trabalho, você está empenhando um tempo. Eu tenho lá minha mão de obra aqui. Tudo bem, eu faço uma formatação de trabalho, eu pego esse trabalho que eu te passei, eu formato esse trabalho, vamos dizer, em 2, 3 horas ele está pronto. Mas eu trabalho com isso há mais de 10 anos, né? Eu tenho uma tarimba, eu tenho uma técnica, eu tenho uma forma de fazer isso, né? Você que vai estar começando, por exemplo, você vai demorar muito mais no início, né? Você vai demorar até você pegar a manha de fazer e tudo mais, você vai demorar um pouco mais. Bom, continuando lá no trabalho, deixa eu continuar compartilhando aqui. Então, continuando lá no trabalho, cadê meu trabalho? Então, a gente já veio formatando aqui, né? Aí vamos chegar nas palavras-chave. Né? Palavra-chave, eu costumo deixar o termo palavra-chave em negrito. Né? Aí, o que a gente percebe? O que está errado aqui? Faltou um ponto. Tá até vírgula ali, né? E tá tudo ponto. Vírgula. Tá tudo... Deixa eu colocar numa forma maior aqui para você ver. E tudo tem que ser ponto. Tudo tem que ser ponto. Então, eu já venho mudando todo mundo para ponto, né? Porque tem que ser ponto. Então, já mudo todo mundo aqui que está a vírgula, eu já ponho ponto. Tá? Então, já está ok. Ponto. Hã? O desenvolvimento faltou o ponto ali. Não, desenvolvimento sustentável é um termo só. Tá certo, desculpa. Gestão ambiental, desenvolvimento sustentável, gestão estratégica, gestão da cadeia de suprimento. Então, fiz o resumo, aí vou fazer a mesma coisa que eu fiz no resumo. Como eu já falei, eu não reviso o texto em inglês, não vou nem ler esse abstract, porque não faz parte do meu trabalho. Então, o problema dele, se o abstract estiver errado, estiver com algum termo errado, não tem nada a ver com isso, tá? Alguns lugares pedem, algumas faculdades pedem para que o abstract seja em itálico, eu acho muito feio, mas algumas pedem para em inglês tem que ser em itálico. Eu não gosto. Né? A única coisa que eu faço é colocar aqui em negrito, keywords, né? De novo, aqui está todo mundo com vírgula, a gente vai mudar todo mundo para ponto, né? Para ponto. E aí a gente vai
deixar essas páginas de listas em branco por enquanto, porque eu não fiz ainda a formatação do trabalho. Então, eu só deixo elas escritas aqui. Ó. Lista de figuras, eu ponho em itálico e centralizo. Depois eu vou voltar para pôr a lista de figuras. Lista de tabelas, eu ponho em negrito, em itálico não, em negrito, e centralizo. Lista de gráficos, a mesma coisa, ponho em negrito e centralizo, mas vou deixando as páginas em branco para depois voltar aqui e aí sim colocar as listas depois que eu tiver com tudo pronto. Né? Porque primeiro eu preciso formatar esse trabalho, tá? E aí, quando eu vou formatar esse trabalho, é onde eu vou usar isso aqui, ó, que são os estilos do Word, né? E para aprender os estilos, eu costumo dar uma aula específica só de estilos, né? Que é para aprender como é que mexe com essa ferramenta, porque ela é uma ferramenta que existe dentro do Word. Eu posso fazer estilo para o que eu quiser. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho todos esses estilos prontos. Você percebe que cada um deles tem um jeito diferente, um negrito diferente, um tamanho diferente, cor diferente. Por quê? Porque esses estilos, o Word criou isso para que você possa selecionar um texto, por exemplo, introdução. Eu seleciono esse texto e eu programo que toda a minha introdução vai ter que ter essa cara aqui. Ó, é só eu clicar num botão e ele já põe para a minha cara que eu quero. Tá? Então, esses estilos eles foram criados para que a gente tenha mais facilidade de deixar um texto pré-formatado. Tá? No caso do estilo para título de nível 1, é esse aqui, né? E só que esse aqui está errado. Por quê? O que está errado? Você nota algum erro aí? Não tem ponto após o número? É o ponto após o número, ele não existe, né? Então, o ponto após o número não existe. Títulos de nível 1, eles são todos escritos com tudo em letra maiúscula. Para eu saber se o estilo está correto, só um minuto. Tomei antialérgico, mas às vezes tem dia que não adianta o antialérgico. Então, eu venho aqui com o botão direito, em cima desse título 1, e venho aqui nesse modificar. Ele vai abrir para mim como ele está formatado. Então, ele é um título que está em Arial, tamanho 12, negrito, justificado. Eu venho no formatar e venho em parágrafo. Ele está 0 antes, 0 depois. Não tem nenhum, está justificado, está simples, está ok. Então, esse estilo de introdução está certo. É assim que eu quero todos os títulos de nível 1. Então, toda vez que eu achar um título de nível 1, eu já posso vir... Quer ver onde eu vou achar outro? Aqui, revisão bibliográfica, né? Eu já venho aqui, seleciono o texto e boto o título 1, ó, ele muda. O que seria o nível? Não entendi o nível. O que é um nível 1? Tem a nível gente já falou sobre isso numa aula, hein? Ó, nível 1. Títulos com um número só é nível 1. Ah, tá. Com 2 números é nível 2, com 3 números é nível 3. Tá? Então, eu já tenho formatado os títulos de nível 1. Os títulos de nível 2 vão ser bem parecidos, só que ele não peraí. Só que os títulos de nível 2, eles não são com todas as letras em maiúsculo, eles são só com as primeiras letras de cada palavra importante maiúsculo. Então, título de nível 2, eu venho aqui, tenho aqui isso aqui, é basicamente o mesmo, é Arial, tamanho 12, também é negrito. Venho aqui no parágrafo, também é 0, 0. Eu vou te dar uma aula só sobre isso, tá? Pode ficar tranquila com relação aos estilos. Eu só estou te mostrando rapidamente como que é os estilos, mas eu vou te dar uma aula só sobre isso, quando a gente tiver aula de Word. Bom, aí eu venho aqui, seleciono o título e sei que ele tem que ser título 2. Por que tem 1, 2, 3, tá? Apesar de eles serem muito parecidos, falar, eu poderia usar o mesmo título em todos? Não, porque na hora de eu fazer o índice, né, o sumário, eu preciso ter eles separados, porque depois o sumário ele vai ficar com uma carinha diferente para cada um nível, né? Para ele ficar bonitinho, como tá esse aqui, ó. Para ele ficar bonitinho. As listas não, que elas vão ser sempre tudo igual, mas o sumário, ó, para ele ficar bonitinho, título nível 1 mais para frente, nível 2 mais atrás, nível 3 em itálico, negrito mais atrás. Então, para ele ficar com essa diferença na hora de fazer
o desenho dele, eu tenho que formatar tendo um estilo para cada tipo de título. Para cada nível. Porque aí, na hora que o Word vai buscar essa informação, ele vai buscar pelos tipos e ele vai, então, eu vou fazer o desenho desse sumário dessa forma, né? A partir desses títulos. Então, fiz aqui eu tenho que tirar esse ponto, que ele não existe, né? Título de nível 2. Aí eu vou ter que fazer uma formatação para o corpo do meu trabalho, né? O corpo do trabalho, o que é? O texto, né? É esse texto aqui. Então, o que eu faço? Eu seleciono um aqui, venho aqui e pego o corpo, né? O corpo do meu trabalho, eu quero que ele seja em Arial, tamanho 12, sem negrito, sem itálico, na cor preta. Mando no formatar, eu entro em parágrafo, e aí eu já tenho que ter um recuo especial de primeira linha. O que é esse recuo de primeira linha? É o meu parágrafo. Meu parágrafo tem que ter 1,25 de acordo com a BNT, tá? E o espaçamento entre linhas tem que ser de 1,5. Dou OK. Ele vai vir aqui para... Vou vir aqui, ó. Eu seleciono. E aí, se eu selecionar todo esse texto que é só a parte de corpo, né? E mandar pôr o corpo, ó, ele me formata todo mundo do jeito que eu quero. Todo mundo já mudou para a entrelinha de 1,5, todo mundo já justificou, todo mundo já teve o recuo, tá? E aí eu venho para o título de nível 3. Que é esse aqui, dou aqui o modificar para ver como que ele tá. Ele já está formatado, né? Em Arial, tamanho 12. Às vezes eu tenho que fazer, tá? Negrito. A parte de parágrafo está tudo certo. Ele não tem esse deslocamento, então eu vou pôr aqui nenhum. Né? OK. Título de nível 3. Tá? Aqui tem que tirar o ponto. O título de nível 3, ele não tem todas as letras em maiúsculo, só tem a primeira letra. Então, atividades, apoio e logística. Nossa. Tá? Então, quando é título de nível 2, ele tem todas as palavras em maiúscula. Os de nível 3, só a primeira da frase é maiúscula. Vou ver aqui. Isso aqui é texto, venho aqui no corpo, ponho o corpo. Aqui eu percebo que deve ser uma enumeração, né? Então, às vezes o aluno já fez. Como eu tirei a formatação, vamos ver como é que está o formatado dela. O original? O original, o dela, que eu formatei depois, né? Ó, é uma enumeração, tá vendo? Então, eu posso colocar em bolinhas ou... Aí eu vou escolher, tá? Aí é uma coisa que fica meio ao critério de quem está formatando, tá? O que eu posso fazer aqui é já colocar... são elas. Transporte, manutenção de estoque, processamento de pedidos. Eu posso colocar aqui tudo lá em forma de corpo, né? Colocar todo mundo corpo. E depois eu venho aqui e só pego isso aqui e coloco as bolinhas. Tá? Só para ele ficar enumerado, né? De acordo. Tá? Aí, pôs afirma que, né? Uma citação. Aí tem outro título de nível 2. Eu venho aqui, vou procurar o título de nível 2, título 2. Tem que tirar o ponto, tá com ponto. Acho que aquele outro de cima também tá. Não, já tirei. Não, já tirou. Título de nível 2, ó, modal marítimo, as duas palavras com letra maiúscula. O que a gente não põe letra maiúscula? Artigo, preposição, essas palavras a gente não põe letra maiúscula, só as palavras principais. Esse título ele ficou sozinho numa página. Não é legal, fica feio, é o que a gente chama no jornalismo de viúva, tá?
Viúva é quando fica só uma palavrinha sozinha numa linha, ou quando fica um título sozinho no fim da página. O que eu faço? Eu aperto o Ctrl, dou o Enter e mando ele para a página seguinte, que é melhor. Sim, sim. Tá? E aí eu vou fazer o título de nível 3. Sei que, de acordo com a BNT, eu não poderia fazer isso aqui, ó, ter um título sem texto. O que eu poderia solicitar para o aluno é que ele fizesse pelo menos um parágrafo de texto aqui dentro desse modal marítimo, para que não ficasse sem texto nenhum. Posso até fazer uma breve explicação do que é um modal marítimo, tá? E aí, ou então, tirar esse 2.2. Porque você vai modal marítimo, conceituação do modal marítimo. Não precisaria deixar ele como deixar só direto no 2.2 e tirar esse título. E deixar direto aqui. Né? Aí, na verdade, eu tiro essa parte daqui do 2.1, eu tiraria isso, tá? Subiria isso, e aqui o que é 2.2, então vai virar 2.1, né? Vou tirar o ponto. Entendi. E aí, então, eu tenho um título de nível 3, já dentro de um título de nível 2, e aí sim eu tenho um textinho, né, dentro do modal marítimo, e aí utilização e importância, venho formatar aqui o corpo, né? Nesse caso, Gisele, ali, ó, por exemplo, como eu não tenho uma explicaçãozinha ali abaixo do título ali, aí eu teria que, eu igual informo o aluno, olha, pelas regras teria que ter. Não, aí ele que entra em contato com o orientador e o orientador vai decidir. Não, pode deixar assim, beleza. Pode deixar assim. Senão o aluno lá vai apresentar, faz um textinho. Na verdade, você tá recebendo para fazer uma formatação e não para fazer o trabalho dele, né? Você pode avisar. Sim, pois é. Isso, olha. Sim, tá. É isso que eu. Tá? Aí venho formatando aqui, já formatei e tal. Vou selecionar tudo que for texto, vou pôr corpo, né? Então, ó, aqui, por exemplo, né? Ó, ele falou. Ele fez uma citação e colocou o autor dentro do parênteses. Quando o autor está dentro do parênteses, ele tem que ser todo em letra maiúscula. E o ponto não é antes, o ponto é só depois da citação. Tá? Então, aqui tá certo. Calixto está fora, tá só a primeira letra maiúscula. Aqui Calixto está dentro, vai tudo maiúsculo, assim, da mesma forma com esse QD aqui. Aqui o ponto está antes, ele tem que ser só depois, né? Então, esse ponto a gente tira e deixa só o ponto depois do parênteses. Aqui o QD está fora, só. Que é outro QD, né? Outra referência do QD, porque essa aqui é de 1997, essa é de 2008. Provavelmente tem 2 lá nas referências, e eu tenho que anotar os 2. Um que é o QD Mendonça, tá? Que deve ser um livro, deve ser uma referência, e outro que é só o QD. Então, são 2 referências separadas. Uma é de 97 e outra de 2008. Isso tudo eu vou anotando esses nomes na medida que eu for passando os olhos nesse trabalho, né? Veja que eu ainda estou na página 15 dele, eu estou avaliando ele, fazendo uma pré-formatação. A gente vai e volta nesse trabalho muitas vezes, tá? A gente faz uma vez, depois a gente volta, confere, né? Então a gente vai rodar esse trabalho várias vezes, tá? Aí vou fazer título de nível 3, venho aqui, ponho aqui, vantagens e desvantagens. Ó, Mendonça e QD é um livro, tá vendo? É uma referência, Mendonça e QD, QD e Mendonça. Eu tenho que escolher se eu vou falar QD e Mendonça ou se eu vou falar Mendonça e QD. Eu não posso falar uma hora QD e Mendonça e outra hora eu falar Mendonça e QD. Eu tenho que escolher, eu tenho que padronizar. Vê, aqui ela falou QD e Mendonça. Aqui ela falou Mendonça e QD. Eu tenho que escolher. É a mesma referência, porque senão, o que vai acontecer? Se o leitor for procurar esse, ele vai procurar na letra K. Se ele for procurar esse, ele vai procurar na letra M. Então, se eu coloquei a primeira vez aqui QD Mendonça, eu vou colocar a mesma coisa, do mesmo jeito aqui. Mendonça, tá. QD e Mendonça. Aí eu também faria isso e até seguiria por ordem alfabética, de repente, né?
já que não... Depende, porque às vezes o livro aparece assim, o Quedi primeiro e o Mendonça depois, ou às vezes aparece o Mendonça primeiro e o Quedi depois, por causa de uma importância do autor, entendeu? Sim, às mas vezes, o autor mais importante aparece primeiro. Sim, tá. Então tem que estar igual no trabalho. A mesma coisa. Tem que estar igual, isso, tem que estar igual no trabalho, tem que estar igual no original. Como eu não tenho o original agora em mãos aqui, então eu faço essa opção. Aqui eu vou pôr um negrito só para poder identificar, porque está destacando, né? Vantagens do modal marítimo. Ali seria a enumeração também? É. E ó, já vou fazer a formatação, já vou pôr aqui em corpo. Né? E aí eu venho fazendo aqui. Vantagens, altíssima eficiência energética, tem ponto e vírgula. Na verdade, qual é a regra gramatical para a enumeração? A regra gramatical tem 2 pontos aqui, aqui começa com letra minúscula. Tem ponto e vírgula aqui, o próximo começa com letra minúscula. Tá? Tem ponto e vírgula, começa com letra minúscula. Ponto e vírgula não é ponto, eu só ponho letra maiúscula depois de ponto. Tá? Aqui tem um ponto, mas teria que ser ponto e vírgula, porque os outros também têm ponto e vírgula. E aqui, qualquer tipo de carga. E aqui, no último, então, eu ponho... Aí vai o ponto. Tá? Isso. E aí eu venho, seleciono eles e boto as bolinhas. Se eu achar que ficou muito distante, eu posso puxar elas mais para cá, para alinhar com o parágrafo, uma coisa assim. Aqui tem que pôr em cor. Então, eu posso alinhar as bolinhas, né? Eu posso pegar aqui e alinhar essas bolinhas. Na verdade, aqui eu posso alinhar essas bolinhas com o parágrafo. Tá? E aí eu tenho que guardar essa medida, porque eu vou ter que usar todas elas na mesma medida. Aí sempre que tiver tem que ser a mesma medida. Então, por exemplo, que vantagens? Ó, tá vendo? Ele está sem parágrafo. Que desvantagens? Ele está com o parágrafo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o parágrafo. Igual o outro. Sim. Venho aqui, boto um negrito. Só que ele está em corpo, então eu mando limpar a formatação. Boto um negrito. E venho aqui e boto as bolinhas. Aí, ó, as bolinhas ficou diferente do outro. Eu venho aqui, puxo. Para ficar na mesma direção dos de cima. Perfeito. Aí vou ver aqui. Tem 2 pontos, começa com letra minúscula. Eu poderia também, se eu quisesse manter essas letras maiúsculas, aí eu tenho que substituir o ponto e vírgula por ponto. Aí põe ponto em todo mundo. Mas acho que cabe melhor assim, né? Eu acho. Tá? Aí, 2. Na verdade, eu tinha mudado aqui, 2.2.1, vai ficar 2.2.2. Aqui vai ficar 2.2.3. Tira o ponto. Venho aqui, seleciono e mando por título 3. O 3. Tá? Venho selecionando o texto. Tudo que for de texto até o próximo. E mando colocar em cor. Né? Aí, ele me tirou a margem, ele me tirou, por algum motivo, ele me tirou o parágrafo. Então, eu venho aqui em modificar para descobrir por que ele me tirou o parágrafo. Venho aqui em formatar, entro em parágrafo. Olha, ele tirou meu parágrafo. Aí eu boto primeira linha. Ok. Aí ele bota parágrafo em todo mundo. Por quê? Quando eu faço o estilo, eu geralmente não deixo se atualizar automaticamente no corpo. Para não acontecer isso, porque às vezes qualquer coisinha que você muda no corpo, ele muda todos. Tá?
Ele vai atualizar automaticamente, todos que tiver o mesmo estilo, ele vai atualizar do mesmo jeito. Então, para não acontecer isso, só no corpo eu não ponho atualizar automaticamente. Nos títulos eu deixo. Mas eu explico isso quando eu dou aula de Word. Tá? E aí ela vai falando dos tipos de navios e tal. Aqui tem um enter a mais, eu tiro, né? Vai falando dos tipos de navios, blá, 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 blá. Essas partes todas aqui, para eles não ficarem dando a citação parágrafo por parágrafo, o que ela fez? De acordo com a Associação Brasileira de Transporte Internacional, a ABRET, os principais tipos de navio em função de suas cargas são. Então, já sei que tudo isso que está seguindo aqui está dentro dessa citação aqui, porque ela já falou, ó, de acordo com a associação, são 2 pontos, e aí ela vai vir com cada um. O que eu posso fazer para dar uma diferenciada, uma destacada? Eu posso, se eu quiser, colocar cada tipo de navio em negrito só para destacar. Sim. Tá? Cada tipo de navio em negrito só para destacar, para saber que eu estou mudando de assunto de um parágrafo para outro, tá? Opa. Tá? Então, aí, navios combinados também ainda é tipo de navio. Pronto, aí acabou, né? Aí ela fez cada parágrafo falando de um navio, tá todo mundo dentro dessa estação, tá correto, tá beleza. Aí vai vir para um outro título, que vai ser 4, né? 2.2.4. Tiro esses pontos, né? Alguns tipos de poluentes gerados pelo transporte marítimo. Título de nível 3. Vou pegar todo mundo que for texto até o próximo título e vou mandar pôr no corpo. Tá? Todo mundo com corpo, volto no início para ver, tá? Então, aqui, citação, a palavra apud é sempre em itálico, porque ela é uma palavra em latim, né? Em latim. Na verdade, o que ele está falando é o Corbett citado por Cisneiros. Então, quem vai aparecer na citação é o Cisneiros, tá? O Corbett não, ele está sendo citado por ele, provavelmente no trabalho do Cisneiros tem o Corbett. O APUD, a gente já falou numa outra aula que a gente evita a utilização de APUD, né? Porque o APUD acaba meio que sujando um pouco o trabalho, né? Andres et al. Também é em itálico, porque também é em latim, né? Quer dizer, e outros. Tem mais autores. Em relação quando tiver isso também, eu sempre tenho que dicas que a gente tem que passar, eu creio, para o aluno, né? Olha, não, isso você já pode corrigir direto. Não, em relação aos APUDs, quando tiver demais, assim. Sim. Né? Aí você pode dizer, olha, o APUD, se bem que o trabalho, quando vier para você, já deve ter passado pelas mãos do orientador. Isso é obrigação do orientador falar, né? Mas não custa, né? Tá. Aqui, por exemplo, de novo ele fez, ó, elas devem ter pego o trabalho desses Cisneiros e citado várias coisas desse trabalho dos Cisneiros. Então, elas citaram Corbett, Apud Cisneiros, Endrensen, Apud Cisneiros. Vai aparecer só os Cisneiros nas referências delas, tá? Aí vem para cá, aqui tira esse ponto de antes, né, da citação e coloca no final, né, depois. Abaixo seguem mais uns exemplos, a gente nunca usa o termo abaixo, a gente sempre usa a seguir. A seguir seguem, não, né? A seguir. A seguir. Mais alguns exemplos. E aí vem águas residuais. Posso fazer a mesma coisa que eu fiz lá com os navios. Os navios. Aí sempre observando que esse ponto tem que sair daqui e só ficar no final. Águas cinzas. Também posso colocar. Resíduos sólidos.
Emissões. De novo, ponto. Vai o ponto aqui. Aqui o Cisneros está em letra minúscula, ele tem que ser todo em maiúsculo, porque está dentro do parênteses. Aqui tá certo, ó. Aqui, ó, tem que ser tudo em maiúsculo. E o ponto é no final. Tá? Aí vem para um outro, vai ser 2.2.5, né? Deleta aqui, né? De novo, eu vou procurar lá o título de nível 3. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um título de nível 3 com todas as palavras em maiúscula. Isso acontece em título de nível 2. Tenho que botar todo mundo em minúsculo. A menos que seja um nome de porto, um nome de gente, um nome de alguma coisa, aí sim você põe o nome de um país, aí você põe mais. Conforme a Secretaria dos Portos, Presidência da República, o Sistema Portuário. Bom, aí, aqui é uma citação, né? Ó, conforme informações da Secretaria de Portos da República, é uma citação. Então, o Sistema Portuário Brasileiro, provavelmente isso aqui é literal, tá? Provavelmente, porque tem 2 pontos, mas eu não tenho certeza. O aluno vai ter que sinalizar para mim se isso é uma citação literal, porque se for literal, eu tenho que pôr entre aspas. Porque ela tem 3 linhas, então ela não vai recuada. Venho aqui, seleciono isso tudo que é texto. Até o próximo título. Está grande. Então, até aqui, seleciono tudo e mando pôr no corpo. Quando eu puser todo mundo no corpo, eu vou ter que voltar lá para ver se ficou tudo certo. Tá? Então, ó, conforme informações da Secretaria de Portos, Presidência da República. A Secretaria de Portos da Presidência da República. A Secretaria de Portos seria uma citação? A Secretaria dos Portos é uma citação. Deve ter, em algum lugar, deveria ter aqui a citação dela, né? Brasil alguma coisa. Elas não puseram, mas nas referências deveria estar lá, Brasil alguma coisa, porque quando é órgão do governo, a citação é chamada por Brasil. Sempre tudo que toda referência começa com Brasil, é porque é órgão governamental. Então, aqui deveria ter esse Brasil e o ano, né? Elas não puseram. E aí, quando você percebe que tem um negócio assim, que não tem uma citação, você fala, de onde você tirou isso? Informações da Secretaria dos Portos da Presidência da República. O que eu posso fazer? Eu tenho duas saídas. Eu posso pegar esse nome aqui, Secretaria de Portos da Presidência da República, dou um Ctrl+C, abro o meu... Abro aqui o meu Google, dou um buscar. Secretaria de Portos, né? Ó. Ministério da Infraestrutura. Então, a Secretaria de Portos implementa a nova funcionalidade do sistema Porto Sem Papel. Então, a Secretaria de Portos provavelmente está dentro desse Ministério da Infraestrutura. E aí, ou você procura isso, ou eu, quando é uma pessoa amiga, conhecida e tal, eu procuro. Mas quando não é, eu jogo na mão do aluno. Eu falo, olha, está faltando aqui uma citação, você colocou Secretaria de Portos da Presidência da República, você não colocou para mim o ano, não colocou para mim a referência, a citação para poder depois ter a referência, eu tenho que ter depois um link, né, para saber de onde ele tirou essa informação. Ó, de acordo com informações da Secretaria dos Portos, o sistema portuário brasileiro tem origem nos primórdios da colonização do Brasil. O que eu posso fazer também? Eu posso pegar esse trecho inteiro, dar um Ctrl+C, ir lá no Google e jogar para ver se me aparece alguma coisa. Ó. Ele foi reescrito. Mas eu não estou achando nenhum. Aqui também esse trabalho já é velho, pode ter até saído do ar, né? Tá? Então, aí você joga na mão do aluno, fala, ó, tá faltando aqui
uma coisa mais específica para saber se isso é uma citação, de onde você tirou, para depois saber se tem um link, se tem alguma coisa. Olha, Senão, aqui, ó, isso aqui, por exemplo, ó, em 1808, o rei João VI, isso aqui tem que ter uma citação, isso aqui foi tirado de algum lugar, então eu tenho que colocar, de acordo com tal coisa, em 1808, o rei Dom João VI, após transferir o Brasil ao corte português, então tem que ter citação, isso aqui ela não tirou de nada. Aqui, por exemplo, através do decreto 9.078, tem que ter a citação de onde que está esse decreto. Tá? De onde que está esse decreto? Então, tudo isso tem que ir atrás do aluno. Ó, decreto-lei de 6.166, de 31 de dezembro, também não tem citação. Né? Tudo isso tem que ter as citações, porque depois eu tenho que ter os links de onde estão essas leis, né? Lá na parte das minhas referências. Então, tudo isso a pessoa tem que falar, ó, tá faltando citação. Está faltando citação de onde você tirou essa informação. Né? Por exemplo, em 1846, passados 40 anos, Conde Mar criou a Companhia de Estabelecimento da Ponta da Areia, no Porto de Niterói, origem dos navios que praticavam a cabotagem brasileira. Cadê a citação? De onde ela tirou isso? Né? Não tem citação esse parágrafo, então precisa pôr uma citação. Né? O decreto, onde é que está o decreto? Né? O que é o decreto? Onde que foi pego? Em qual é a página? A lei? Né? Tudo isso tem que ter citação, então tudo isso você vai ter que perguntar para o aluno, né, onde estão essas citações. Está faltando citação. Ó, tudo lei citada, mas sem a citação, entendeu? A lei 6.222 tem que ter aqui entre parênteses, Brasil, tal, para depois, lá na referência, eu ter o link de onde está essa lei. Tá? Aí aqui é uma parte só de legislação, provavelmente está tudo igual, tudo tirando lei. Aqui tem a ANTAC, ó. Em 2001, a lei 10.203 cria a ANTAC, mas a ANTAC não é a citação é a lei. A lei 10.233 deve estar em algum lugar, em algum site que foi retirado. Geralmente, esses sites de onde a gente tira as leis são os sites oficiais do governo. Eu não pego lei se não estiver dentro de um site oficial do governo, né? Site do Planalto, site algum... porque lei tudo tem site oficial. Tá? Em 2005, o governo federal criou a Agenda dos Portos, blá, 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 blá. Tudo isso está faltando citação, porque isso aqui tudo é história. E isso foi tirado de algum lugar. Então, elas não puseram citação de nenhum lugar. Tá? Então, tudo isso precisa ser alertado para o aluno que falta citação. A citação ela é feita parágrafo por parágrafo. Tá? Aqui eu já vou para um outro título. Esse aqui é só o primeiro pente fino, tá? Sim, o primeiro de muitos. Importância do modal marítimo no Brasil. Aí Brasil fica, sim, porque claro. Brasil é o nome, então fica. Aí eu vou pegar, selecionar o que é texto. Vou colocar lá em corpo. Ó, aqui, por exemplo, já colocou, ó, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, o Brasil dispõe, aqui seria com letra minúscula, né? O Brasil dispõe de uma das maiores redes hidrográficas do planeta, nas últimas décadas sofreu consideráveis transformações, mas, apesar de eu ter colocado aqui a segunda Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, eu vou ter que escolher como que isso vai aparecer nas minhas referências depois. Eu não vou mexer nisso por enquanto, vou primeiro dar aquela passada, né? Terminar a primeira passada no trabalho. Veja que eu ainda estou na página 23, então é um trabalho que dá muito trabalho para fazer. Tá? Então, ele não é um trabalho que se faz assim, no instalar de dedos. Nós já estamos fazendo esse trabalho há 1h10. Tá? Então, é um trabalho que você vai voltar várias vezes, vai mexer. Então, eu nunca dou menos do que 10 dias para fazer a formatação de um trabalho. Tá? Eu dou 10 dias para fazer. Por quê? Porque, às vezes, você se cansa daquele trabalho e o teu olho fica viciado. Assim. E aí você tem que fechar, parar, fazer outra coisa para voltar no dia seguinte para você estar com um olhar mais descansado e menos viciado.
Então, às vezes, é necessário parar um pouco. Então, a gente para, e é claro, né, ao longo desse tempo todo, a gente vai salvando esse trabalho. A gente não salvou nenhuma vez. Vamos nos salvar como? Geralmente, eu salvo como? Pego o nome do trabalho que o aluno já me deu, dou um underline, ponho have ou form, né, de formatado. Tá? Mando salvar, ele já salvou, tá? Já está salvo esse, e o original se manteve no original. Eu salvei uma nova cópia para poder manter o original. É importante que você sempre mantenha o original do aluno para você poder, às vezes, comparar se você tiver algum dúvida. Tá? Então, eu mantenho sempre o original, dou um salvar como, coloco um form no final, que é para poder, então, aquele ficou mantido. Aquele para formatar ficou mantido. E aí, continuo fazendo aqui a minha formatação, colocando aqui portos organizados, tá? Em letra maiúscula, tem que pôr em minúscula, terminais privados, letra minúscula, tá? E aí vem o continuo, né? O gráfico 1 mostra blá, 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 blá. E aí eu vou ter o meu primeiro gráfico no meu trabalho. Então, como que é o gráfico? O gráfico, eu já tenho aqui uma formatação feita para gráfico, mas depois na aula que eu der para você ensinando os estilos, eu vou te ensinar como é que faz. Então, eu só vou selecionar essa legenda e vou clicar a palavra gráfico. Ficou o título do gráfico numa página e o gráfico na outra. Então, eu venho aqui e boto todo mundo para a página de baixo. Fonte. A fonte também tem uma formatação que está aqui, ó, fonte. Tá? É importante que toda a imagem, toda a tabela, todo o gráfico, tudo tem fonte. E esse gráfico, ele está alinhado, mas eu preciso pôr ele centralizado, tá bom? Aqui também, eu continuo seguindo a formatação. Perceba que tem aqui antes do O tem um espaço, eu tenho que tirar, né? Para depois formatar. Põe no corpo. Gráfico 2, seleciono ele. O gráfico abaixo ali, esse gráfico vai com um G maiúsculo? Sempre que você... Não é o gráfico abaixo, na verdade, ela deveria ter dito o gráfico 2, né? Você sempre tem que especificar. E aí, quando você se refere a um gráfico, a uma figura, a uma tabela, vai com letra maiúscula. Tá? Aí, assim, ó, o gráfico 1 mostra a movimentação, gráfico em letra maiúscula. O gráfico 2 mostra a movimentação de teus no mundo, né? Aí vai com letra maiúscula. O gráfico tem que ser centralizado. Fonte. Tem aqui a formatação. E aí eu vou para o título 2.3, que aí sim é um título de nível 2. E aí eu tenho que pôr, então, título 2, tá? Título 2, todas as palavras importantes em letra maiúscula. Aí tá certo. A fonte ali ficou um pouquinho fora do gráfico ali, voltando. Ela fica, porque o gráfico está centralizado e a fonte está alinhada à esquerda. Tá, o gráfico tá. E aí fica assim mesmo. Aí seleciono os meus textos aqui. É o próximo título e mando pôr tudo em corpo. Tá? Todo mundo em corpo. Volto para o início. Aí, vou vendo se está todo mundo certo. Esta averiguação resultou em um documento conhecido como relatório Brundtland. Isso tudo está sem citação. O Centro de Desenvolvimento Sustentável foi reconhecido através da Conferência das Nações Unidas. Cadê? De onde ela tirou essa informação? Não tem citação, tá vendo? Então, também está faltando citação aqui. Aqui já tem, ó, segundo Clóvis Cavalcante, mas não tem o ano, mas está aqui o ano. Segundo Cláudio Cavalcante.
Aí é uma citação na íntegra, que tem aspas, ó, isso aqui é exatamente o que o Clóvis Cavalcante falou, no final, Cavalcante 2003, e aí sim eu vou lá nas minhas referências buscar o Cavalcante. Para Brundtland, aqui também tem, né, 1991, também é. Agora, olha só, essa daqui está com 4 linhas. O que eu deveria ter feito? Eu devo chegar aqui, botar isso para a parte de baixo, vir aqui, e eu já tenho pronto aqui uma formatação. De citação. Eu não sei se ela tem. Citação 3, tá vendo? E aí, como eu recuei, eu vou tirar as aspas. É importante isso. Tá? E o ponto vai no final de tudo. Agora, como eu já comecei falando para Brundtland, o que eu posso fazer aqui? Eu posso já colocar o ano, 1991, e aí, como é uma citação direta, eu sou obrigada a colocar a página. E aí, se não tem página, o dono do trabalho vai ter que dizer para mim de que página que ele tirou isso. Página X, né? Eu não tenho essa informação. Tá, eu sei. A Siri fica falando comigo. E aí eu tenho que colocar a página X. Aí eu vou falar, mas não tem o número de página. O que eu vou colocar? Eu vou colocar um SV, que é 100 páginas. Ah, tá. 100 páginas. Eu já vi esse SP, não sabia. Tu vê o que é, né? 100 páginas. Aí você continua e tal, e toda vez que falar do Brundtland aqui, eu tenho que colocar que é 1991, porque poderia ser uma outra. O que eu fiz aqui? Tenho que colocar 1991, porque eu poderia estar me referindo a uma outra obra dele, né? Então, sempre eu tenho que colocar o ano. O ano é muito importante. Sempre que se faz uma citação, colocar o ano é importante. E aí a gente vai. Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1992. Aí aqui tem que pôr um espaço. Tem que aumentar essa travessão. E aí a gente vai vendo, fazendo. Então, continua fazendo aquela averiguação. Se está todo mundo citado, se não está todo mundo citado, né? O que pode ser modificado. Na verdade, né? A gente já falta 20 minutos para terminar a aula. E o que vai acontecer? Não vai dar tempo de a gente terminar hoje isso daqui. Então, a gente vai ter. Se você quiser pegar ele, né? Eu te mando ele até onde a gente fizer e depois você tenta continuar e ver se você consegue. Ah, sim, claro. Ótimo. Perfeito. E aí você vê se você consegue. Ele já está com os estilos prontos aqui, não vai ter necessidade de fazer nenhum estilo. Então, acho que dá até para você fazer. E aí você me manda e a gente, na próxima aula, eu vejo a parte que você fez, né, se está correto. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou direto lá embaixo para as referências, vou deixar essa parte sem formatação, né? Ó, daqui para baixo está sem formatação. Deixa eu só averiguar isso aqui. The Global Goals. Isso aqui poderia até ser um sub desse. Ó. Os conceitos de desenvolvimento sustentável poderia 2.3. Eu poderia pôr esse Global Goals 2.3.1, poderia colocar ele como um subtítulo, só para ele não ficar. Como é o nome de um programa, a gente vai deixar em letra maiúscula. Aí a gente põe os 17 objetivos foram. Aí aqui, né, tá tudo já numerado, os 17. Então, daqui para frente do 2.3.1, aí daí para frente eu faço. Você faz. Tá? Aí vamos lá para as referências. Vamos acabar o trabalho. Então, as referências estão aqui. Primeira coisa de referência. A referência, ela
o alinhamento dela não é justificado, é alinhado à esquerda, por causa desses buracos aqui, ó. Tá? Então, referências bibliográficas, que hoje é só chamado de referências, né? Então, referências, faltou um acento em referências, né? Referências. É um título centralizado, vai ser um título de nível 1, porém centralizado, então eu já tenho ele aqui, ó, pronto, título 1 cente, né? E eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar todas essas referências aqui e já vou mandar alinhar elas à esquerda, tá? Porque toda referência deve ser alinhada à esquerda. Eu ia ficar rica com esse trabalho, com esse tanto de referência que elas puseram. Agora, o que tem que se fazer, né? Tem que se verificar se todo mundo que está aqui está realmente citado no trabalho. Sim. Tá? Tem que verificar isso. Então, se o aluno te contratou e falar, não quero que você verifique a referência, a única coisa que você vai fazer é isso que eu fiz. Selecionar tudo, alinhar à esquerda e deixar do jeito que está. A referência passa a ser um problema dele. Se está certo ou se está errado, é um problema dele. Você não está formatando, você não está fazendo referência, você está formatando o trabalho. Tá? Sim. Bom, e aí começa que tem um problema que eu não estou vendo negrito em ninguém. E toda referência tem alguma coisa em negrito. Tá? Então, já começa daí. Essas referências têm alguma coisa errada, né? Porque não tem os negritos, não tem a parte do negrito. Então, alguma coisa está errada. No caso do site, não tem ninguém em negrito, não vem ninguém em negrito mesmo. Ó, a BRET, Associação Brasileira de Empresas de Transporte. E aí tem que entrar. Agora não tem mais isso aqui, tá? Esse sinalzinho antes e depois, foi abolido. Naquela época ainda tinha, né? Isso aqui provavelmente foi feito no MOR, né? Quando é revista, quem vai em negrito é o nome da revista. Mas aqui, por exemplo, acho que FAI é o nome da revista. Então, se fizer no MOR e colocar o nome da revista, eles vão colocar lá no MOR, ele já vai colocar isso em negrito. Mas por isso que a gente tem que conferir e refazer, né? Outra coisa que está errado aqui, que eu já passei o olho e já vi, é alguns lugares que, quando aqui está escrito, não é um mês válido, é porque ela preencheu alguma coisa errada no MOR e saiu como não é um mês válido, elas copiaram e colaram. Ah, sim. Aí tem uma coisa que está errada, que era os links, está aparecendo link em azul, ó. A Eskline disponível isso está errado, isso não pode ser feito dessa forma, porque eu preciso pôr data que eu entrei nesse endereço, né? Não tem data, não tem nada, né? E esse link ele não pode aparecer. Então, como é que eu faço? Não pode aparecer assim em azul. Eu clico com o botão direito nele e mando remover hiperlink, ó. Botão direito, remover hiperlink. Então, tudo que tiver em azulzinho, a gente manda remover. Então, isso aqui a gente vai ir e voltar várias vezes. Depois você vai tirar os sinaizinhos ali de mais e menos ali, que não se usa mais. Eu deixei, mas depois pode tirar. Pode tirar, né? Tá. Você pode tentar como teste, tentar fazer uma referência dessa no MOR para ver se está certo. Aqui, por exemplo, ó, remover hiperlink. Ó, olha só. R, S, S, R. Já essa ordem alfabética já furou, né? Ó, Rodrigues, Sanches, Santos, Rodrigues. Tá errado, né? Tem que ser tudo em ordem alfabética. Aí vem o IN, né? Em letra com Y, aí entra Secretaria dos Portos da Presidência da República, né? Silva, The Earth Observatory, UNEP, tá tudo fora de ordem alfabética, né? Isso tudo teria que ser rearranjado, rearrumado, né? Aí entram os anexos. Claro que os anexos, eles vêm depois, né, das referências, e eles são
centralizados, né? Históricos da legislação marítima, a gente vai tirar hiperlink de todo mundo, tá? Ninguém fica com hiperlink em trabalho acadêmico, tá? A gente remove hiperlink de todo mundo. Clicar com o botão direito, remover hiperlink. Então, primeiro eu faço essa limpeza, né? Depois eu volto para ver o que eu posso refazer. Remove. Então, todas essas leis aqui tá como anexo, né? Então, elas só pegaram, em vez de pôr a lei na íntegra, né? O que elas fizeram? Elas só colocaram do que era, o que dizia a respeito de cada uma das leis. Então, o que a gente pode fazer para dar uma cara nisso, né? Eu posso separar isso. Primeiro eu vou pôr a formatação, que a formatação dos anexos ela é igual à formatação do trabalho, tá? Então, também vou pôr corpo em todo mundo. Então, todo mundo vai aqui, eu seleciono isso aqui e boto o corpo para todo mundo. Então, você percebeu, o trabalho tinha 66 páginas, agora já está com 71, né? Aí, o que eu posso fazer? Para separar cada um dos decretos, eu posso colocar eles em negrito só para saber, ó. Que vai mudar de assunto. Posso fazer isso aqui só para dar uma destacada, sabendo que cada lei vai dizer do que ela diz respeito. Ele acaba sendo um trabalho meio mecânico. Quando você pega o jeito dele, ele acaba virando um trabalho meio mecânico. Aqui volta para tirar os hiperlinks. Então, todas as leis que elas usaram, o que elas optaram por fazer? De colocar nos anexos, em vez de colocar todas essas leis na íntegra, o que ia acontecer? Esse trabalho ia ficar com 200, 300 páginas, né? Então, elas só puseram aquele resuminho do que significa, do que diz respeito a cada uma das leis que elas citaram no trabalho delas, tá? Elas fizeram isso como uma forma de só de ilustrar, né, para o leitor o que diz respeito a cada lei que elas citaram ao longo do trabalho. O leitor não ficar às cegas, né? Então, ele pode vir aqui. Elas fizeram como se fosse um índice, né, dessas leis todas. Mesmo que o trabalho se torne automático ali, depois de um certo ponto, né? Mas mesmo assim, todo cuidado ainda é pouco, né, Gisele? Ah, sim, tem que ter muita atenção. Tem que ter atenção, né? Por isso que a gente vai e volta no trabalho muitas vezes, exatamente porque às vezes passa alguma coisa, né? Eu costumo voltar no trabalho, não no mesmo dia, né? Eu faço formatação e depois eu volto nele, que é para poder ver se passou alguma coisa, se escapou. Então, antes de eu entregar a cópia final para o aluno, eu olho ele umas 3, 4 vezes, né, para saber se não passou nada batido, né, aqui, por exemplo. Esse anexo B pode subir. Um centralizado. Anexo B. Aí venho, seleciono todo mundo de novo do anexo B, boto na formatação do corpo.
Aí aqui elas voltam a falar daquela Global Goals, né? Ela vai ser mais específica em cima da Global Goals, né? Das metas e objetivos da Global Goals, como uma forma de ilustrar melhor, né? Que elas só citaram naquele trabalho delas. Então, elas voltam aqui só para fazer uma ilustração, né? O que seriam essas Global Goals. Então, é um anexo, a gente nem precisa mexer em nada. Bom, o trabalho acabou, né? Acabou no último anexo, salvo ele. Ele tinha 66 páginas, acabou ficando com 74. E eu ainda tenho toda a parte de índices, listas, tudo para fazer, né? Então, essa foi a primeira passada de olhos no trabalho. Então, quando a gente vai fazer a formatação de um trabalho, a gente vai voltar, né, no começo desse trabalho várias vezes. Então, a gente tem que estar preparado para saber que eu vou voltar. Posso colocar isso aqui também na mesma formatação de corpo, né, nos agradecimentos, eu posso colocar na mesma formatação de corpo. Resumo, abstract. Aí ficou espaço para as listas, né? Que depois eu vou fazer automaticamente aqui dentro de referências. Tem aqui o inserir índice de ilustrações. A gente pode vir por aqui, ou a gente pode fazer por aqui. Tem duas formas de fazer esses índices, tá? Ambas vão dar certo. Aí eu venho aqui. Só vou fazer a primeira para você ver. Índice. É que ela está sem formatação, acho. Mas vamos tentar, vamos ver. Ilustrações, opções. Eu vou procurar a palavra figura. Ó, tá aqui a palavra figura. Então, ele vai buscar a palavra figura dentro desses estilos que eu atribuí a todo mundo, né? Então, ele busca a palavra figura. Eu vou modificar. Eu quero que ela sempre apareça em Arial, tamanho 12. Eu quero que ela apareça em negrito. E eu quero que ela tenha 6 pontos depois, que é para poder separar uma da outra. Dou OK, dou OK. Aqui ela já vai ficar com a carinha que eu quero que ela tenha. Aqui não tem nenhuma entrada, porque eu não atribuí nenhum estilo. Mas se eu for aqui no gráfico, que eu já atribuí alguns estilos, ó, fazer de gráfico. Venho aqui em referências, inserir ilustrações. Vou buscar aqui em opções a palavra gráfico. Aqui, né? Dou OK. Faço modificação. Já está modificado, né? Do jeito que eu quero, dou OK, dou OK, dou OK. Ó, os gráficos que tem já foram atribuídos estilo, eles já vão aparecer aqui. À medida que eu for atribuindo estilo para as legendas, eles já vão aparecer aqui. Quando atribuir mais estilo, então, por exemplo, eu venho aqui. Gráfico 2, né? Se eu tiver um gráfico 3, bem que eu acho que não sei se ela tem gráfico 3. Aí, ó, ela tem um gráfico 3. Eu venho aqui, seleciono e mando atribuir o estilo gráfico, ó. Ele vai atribuir o estilo gráfico. Eu vou voltar lá naquela lista de gráfico e vou mandar atualizar. Não apareceu porque eu ainda não tinha atribuído o estilo. Mando atualizar, atualizar campo, índice inteiro, OK. Ó, apareceu o 3. Então, à medida que eu vou atribuindo os estilos, por isso que cada um tem um estilo diferente. Porque depois que eu atribuir os estilos, eles vão aparecendo aqui por ordem pela chamada que eu dou, né? Pela formatação que eu fiz, pelo estilo que eu criei, e é assim que ele vai construir os índices, tanto os de figura, quanto depois o sumário, que aí o sumário é um pouquinho mais elaborado, e aí eu tenho que pegar aí um tempinho só para fazer o sumário. Deixa eu salvar isso aqui, né, para não perder. Vou te mandar esse trabalho no seu e-mail, aí de onde nós paramos, né, com a parte que eu já fiz,
Então, eu vou mandar esse arquivo para você dar uma olhada, ver se você abre, se você vai achando mais erros, se você vai identificando mais coisas, e qualquer dúvida, você vai me falando. Essa parte ali da lista, depois aí tu vai entrar depois mais específico, né, no Word, né, da formatação ali das listas. Sim, nós vamos fazer uma aula, só de Word. Essa é uma aula para você aprender a automatizar o Word inteiro, porque ele tem lá um monte de segredinho, né? E tem um monte de coisinha que eu acabei, muitas delas eu descobri sozinha, outras eu descobri pesquisando, outras eu descobri com um professor de informática, né? Então, na verdade, a gente vai pulando daqui para lá até descobrir como é que funciona. E o YouTube está aí para isso também. A gente às vezes também procura alguma coisa no YouTube e descobre como é que faz. Então, eu vou te dar uma aula depois só ensinando a automatização no Word. Eu quis te mostrar hoje um trabalho, como você ficou com essa dúvida de como o trabalho chega para você, então, basicamente é isso. Então, é esse olho que você tem que ter, fazer, voltar, e sempre com uma anotação do lado, né? Anotando as coisas. Então, ele é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil. Então, quando o aluno vem lá e fala, vou te pagar R$50 para fazer a formatação, me poupe, né? Não dá, né? Então, é um trabalho árduo, é um trabalho pesado, é um trabalho puxado. Então, tem que ter aí um respeito, né, pelo teu trabalho. Quando é que você quer marcar a próxima aula? Fica a teu critério. É como eu te disse, agora eu tô mais livre, né? Tô liberada. Você já está de férias. Você pediu demissão, né? Não, eu tô liberada, é isso que eu tô te dizendo. Aí pode ser durante o dia, ver o que é melhor para ti, Gisele, não tem problema. Só tu te organiza e me avisa o dia e o horário. Tá. Eu queria tirar a primeira semana, tá? Porque eu vou ter gente aqui e tal, então eu queria dar uma reservada aí na primeira semana, de 2 a 8, a gente ficar off e voltar no dia 10. Pode ser. Enquanto isso, nesse período, aí eu vou aproveitar e vou repassar todas essas aulas aí. Para mim vai ser até bom, porque daí eu vou dar uma olhada muito metodicamente nas aulas ali. Tá, então vamos definir ali. A partir do dia 8, é isso? Dia 8 é sábado. Na outra semana, 10, a partir do dia 10, então, da semana do dia 10. Isso. A partir da semana do dia 10, aí a gente pode fazer. Aí pode ver aí que dia da semana. Eu prefiro sempre à noite. Para mim, sempre à noite é melhor, porque eu funciono melhor à noite. Então, eu estou mais atenta, estou mais esperta para poder... A gente pode manter na sexta-feira, e qualquer coisa a gente desmarca, a gente volta. Podemos marcar para o dia 14 e para o dia 21. Pode ser. Quer marcar as duas próximas aulas, 14 e 21, a gente só pode marcar em vez de... Bom, vamos deixar às 8 a princípio, e qualquer coisa a gente remarca, e fica nessa liberdade de poder remarcar. Isso, tá bom? Perfeito. No decorrer do período a gente vai se comunicando, qualquer alteração a gente se avisa, então. Você falou que você ia fazer o depósito, aí você só me avisa quando você fizer o depósito. Amanhã eu já fiz. Não, assim que eu fizer, eu já te mando o WhatsApp. Só me manda um alô, só para eu poder ter o controle, tá bom? Pode deixar. E aí, quando você fizer o depósito, só marca para mim lá, aula referente a 14 e 21, para não me perder, né? Tá? Isso, tá, eu também vou fazer isso, pode deixar. Que é para a gente não se perder aí nessas aulas, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente já entra, eu quero ver se eu entro já falando do Word, né? Da gente começar a ver como é que faz essa atribuição de estilos no Word, fazer alguns exercícios, né? Para você tomar conhecimento, tomar contato, e aí a gente já fecha essa parte, depois pode até deixar para voltar, terminar a formatação desse trabalho que a gente começou hoje, depois que eu te der a aula de Word, que aí você vai ter um entendimento melhor para poder fazer essa formatação. Tá? Certo. Então, na próxima aula, eu entro com o Word para a gente formatar. Tá bom? Então, combinado. Feliz Ano Novo! Para ti também, Gisele, um ótimo 2022 para ti e para tua família. Para você também, tudo de bom, bom ano novo, uma boa entrada. Você já tem alguma coisa em vista? Não, ainda não, mas estou já. Hoje eu elaborei meu currículo, né? E aí já vou começar a enviar alguma coisa. Isso. Mas eu estou confiante. Com certeza, logo você arruma outra coisa.
Tá bom? Feliz ano novo para você, Jus, para sua família, para todo mundo aí. Beijão. Beijo. Tchau. Tchau.